Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Me diz aí, você já ouviu falar em Nefilim? Pois é, por mais que você preze pelos estudos das Escrituras Sagradas ou simplesmente tenha muito interesse no assunto, mesmo não sendo religioso, talvez você não esteja familiarizado com esse termo. Afinal de contas, muitas traduções modernas da Bíblia Sagrada já não mantêm esse nome como no original hebraico. No vídeo de hoje você descobre mais a respeito desse termo e as diferentes interpretações que existem a respeito desses seres. Para alguns, tratava-se apenas de homens vis e cruéis. Para outros, gigantes com a força descomunal. E também existem vertentes de estudo que atribuem esse nome a anjos que caíram do céu ao questionarem Deus. Bem, a primeira menção do termo Nefilim na Bíblia fica logo no livro do Gênesis, o primeiro livro das Escrituras Sagradas. Esse livro compõe o chamado Pentateuco, o conjunto dos primeiros 5 livros da Palavra de Deus. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio também fazem parte desse grupo. Todos os 5 livros do Pentateuco têm a sua autoria atribuída a Moisés. Contudo, a importância verdadeira diz respeito à inspiração divina e não ao próprio autor. Gênesis tem um papel introdutório nas Escrituras, abordando a criação do mundo e da humanidade, a queda do homem após o pecado, o dilúvio, a aliança de Deus com Abraão e o desenvolvimento das primeiras nações. Como parte do Pentateuco, Gênesis estabelece a base teológica para a relação de Deus com o povo escolhido de Israel, preparando o caminho para as leis e promessas que serão detalhadas nos livros seguintes. Gênesis tem ainda um papel importantíssimo em relação a Cristo Jesus. O livro foi escrito por Moisés durante o período em que os israelitas estavam no deserto, após o êxodo do Egito. Não é possível cravar uma ideia com exatidão. Porém, estima-se que o êxodo tenha acontecido entre o século XV e o século XIII a.C. Mesmo sendo tanto tempo antes da vinda de Jesus, algumas passagens deste livro fazem referência logo cedo à futura vinda do Messias. E aqui vão alguns exemplos rápidos. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo após Adão e Eva desobedecerem e cometerem o primeiro pecado, Deus promete que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Essa é a promessa da redenção futura que o homem receberá por meio de Cristo Jesus, o descendente que o texto faz referência. Um outro exemplo é sobre o sacrifício de Isaque. Deus ordena a Abraão que sacrifique o seu próprio filho. O mesmo se prepara, leva Isaque, o seu menino, para ser morto. Porém, Deus providenciou um substituto para que o menino não precisasse ser morto. Aqui existe um paralelo extraordinário entre um pai sacrificando o filho e o próprio Deus Pai, que sacrificou o seu Filho unigênito Cristo para redimir a humanidade, para que ela não precisasse pagar pelo seu próprio pecado. Uma história linda. Com esse contexto a respeito do livro de Gênesis, podemos começar a analisar o texto em que é citado o termo Nefilim pela primeira vez. A tradução Nova Versão Internacional Português diz o seguinte, no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis: Naqueles dias, e também posteriormente, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhe deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. Antes de prosseguirmos na compreensão dessa passagem, é importante ressaltar que outras traduções, como a Almeida Revista e Atualizada, traduzem o termo Nefilim para gigante. Está escrito: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O contexto por trás do capítulo 3 de Gênesis é uma história que você pode conhecer. Trata-se do dilúvio. Deus, enxergando a corrupção e a maldade dos seres humanos, pouco tempo após a queda do homem, decide acabar com a humanidade através de chuvas e inundações avassaladoras. Contudo, Deus poupou a vida de um homem, Noé, que recebeu instruções para construir uma arca, um barco gigantesco,
onde seria possível se abrigar durante o dilúvio com a sua família e com um casal de cada animal que habitava sobre a terra. Bom, não é possível falar com exatidão quanto tempo se passou entre a queda do homem e a vida de Noé. Mas, analisando a genealogia do capítulo 5 de Gênesis, que descreve a descendência de Adão até o momento que nasceu Noé, podemos entender que se passaram pelo menos 1000 anos. Contudo, Noé é dito como um dos homens mais longevos de toda a Bíblia, morrendo com 950 anos. O dilúvio aconteceu quando ele tinha 600. Logo, podemos entender que Deus tomou a decisão de acabar com a humanidade há cerca de 1600 anos após a queda do homem. Muito bem, agora sim, o que esses nefilins então têm a ver com essa história? Vamos analisar primeiramente a visão do importantíssimo rabino Shlomo Yitzhak, conhecido como Rashi. Esse homem foi pioneiro ao traçar comentários importantes sobre a Torá, o conjunto de ensinamentos judaicos que englobam todos os 5 livros do Pentateuco. Contudo, é importante entender que Torá não é simplesmente um nome judeu para Pentateuco. Na tradição judaica, além de se referir aos 5 livros em questão, o termo Torá também pode abranger toda a lei judaica e os ensinamentos rabínicos derivados dela, incluindo a Torá oral, que se trata de explicações e tradições transmitidas oralmente que complementam esses textos escritos. Bom, Rashi diz que o termo nefilim está associado ao verbo hebraico nofel, que pode transmitir a ideia de cair ou caído. A questão aqui é que, para Rashi, a expressão caído está diretamente relacionada aos filhos de Deus citados no versículo 4 que lemos. Portanto, os nefilins seriam literalmente filhos de Deus que caíram. Logo, se concluiu que se tratavam de anjos, filhos de Deus que caíram dos céus e tiveram filhos com mulheres humanas. A ideia que Rashi defende é que esses anjos se rebelaram contra Deus e estiveram isolados do céu na terra, já nos primeiros momentos da criação. Agora, existem opiniões contrárias a essa visão de Rashi, inclusive dentro da própria tradição judaica. O rabino Moshe ben Nachman, conhecido também como Rambam, foi um rabino catalão ligado ao misticismo judaico, a Cabala. A Cabala se trata de um sistema esotérico nascido no misticismo do judaísmo. A palavra Cabala vem do hebraico e pode significar recebimento ou mesmo tradição. Um dos principais símbolos da Cabala é a árvore da vida, que consiste em 10 esferas interconectadas, representando diferentes aspectos de Deus, da criação e da alma. Cada esfera simboliza uma qualidade ou atributo divino, como sabedoria, beleza e justiça. Embora a Cabala tradicionalmente fosse reservada para estudiosos avançados e maduros no judaísmo, hoje esses conhecimentos se popularizaram. Os ensinamentos da Cabala foram disseminados, algumas vezes simplificados e incorporados em outras tradições. A visão de Rambam a respeito dos nefilins foge do conceito do respeitado Rashi. Aqui, filhos de Deus se trata de uma expressão de espanto. Os nefilins se tratavam de pessoas de enorme força e estatura. Eram gigantescos, algo considerado tão sobrenatural que somente poderiam estar ligados ao próprio Deus. O termo caído estaria relacionado não com uma queda física, mas uma queda espiritual, moral. Seriam chamados de caídos por conta do seu comportamento depravado. O termo filhos de Deus estaria associado então à sua grandeza, e quando o versículo fala sobre a sua ligação com as filhas dos homens, se refere às relações sexuais, muitas vezes abusivas, que esses homens praticavam contra elas. Os seus pecados iam além do pecado sexual. Esses homens eram violentos e, por conta da sua enorme força e tamanho, se tornaram tiranos. Afinal, como seria possível resisti-los, combatê-los? O pecado sexual, o adultério, foi um tema complexo nessa época, e a depravação desses seres pode ter sido um dos motivos que levou Deus a tomar a decisão de acabar com a humanidade através do dilúvio.
Bom, existem ainda outras interpretações em diferentes visões religiosas a respeito desse texto. O teólogo, pastor e escritor francês João Calvino, uma das figuras centrais da Reforma Protestante, possui uma visão severa a respeito dessa passagem. Em seu livro Comentários de Gênesis, volume 1, Calvino caracteriza a visão de relações sexuais entre anjos e mulheres como absurda. Ele adjetiva essa interpretação como algo ficcional e que pode ser refutada com a própria absurdidade desse conceito. Segundo ele, filhos de Deus na visão protestante reformada se refere simplesmente aos salvos, ou seja, todo aquele que cria e servia a Deus. A visão a ser destacada aqui é que existe uma distinção entre nefilins, ou gigantes, e filhos de Deus. O texto aqui, segundo essa interpretação, não relaciona esses dois grupos como um só. Para Calvino, a passagem não se trata de uma condenação moral a respeito dos filhos de Deus, ou seja, seguidores do Deus de Israel, se relacionando com as filhas dos homens, que aqui pode ser entendido como pessoas que estavam fora da crença do Deus dos hebreus. A questão não se trata de algo moral, de classes sociais ou até mesmo cultural. Para Calvino, a questão é muito maior. O problema dessa união seria a aproximação dos eleitos por Deus, separados por ele, os seus adoradores, com os ímpios, adoradores de outros deuses, escravos do pecado. Essa interpretação ainda sugere que Moisés estaria condenando essa prática, pois os eleitos, no caso, o povo hebreu, estaria se virando contra Deus, num ato de ingratidão e se prostituindo junto aos outros povos como apóstatas. Esse é um tema muito complicado ao longo da história do povo de Israel. Após o êxodo e a peregrinação do povo hebreu no deserto, Deus alertou seu povo diversas vezes sobre as consequências de se misturarem com os povos estrangeiros. A ordem de Deus era que os povos que ocupavam Canaã, a terra prometida ao povo hebreu, fossem destruídos, para que eles não se misturassem com os eleitos. Em Deuteronômio, capítulo 7, versos 1 e 2, é dito o seguinte: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, os cananeus, ferezeus e heveus e os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para feri-las, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Por mais extremo que possa parecer, essa ordem é crucial para a retomada da terra prometida e para a preservação do povo de Israel. É ainda nesse mesmo contexto do êxodo e da retomada da terra prometida que existe a segunda citação ao termo Nefilim. A citação está no livro de Números, capítulo 13, verso 33. A tradução Nova Versão Internacional diz o seguinte: Vimos também os Nefilins, isto é, os Anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e também aos deles. Mais uma vez, o termo é traduzido como gigantes. Vejamos também nessa mesma passagem na tradução Almeida Revista e Atualizada. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse trecho se refere ao contexto da espionagem que os israelitas fizeram em Canaã antes de chegarem até lá. Deus ordenou a Moisés que selecionasse e enviasse homens de todas as tribos para observarem a terra antes da chegada do povo. Moisés, o líder do povo hebreu na ocasião, os instruiu a reunir informações sobre povos que ali estavam, se eram fortes ou fracos, se eram muitos ou poucos. Também precisavam reunir informações geográficas sobre as cidades que foram construídas e ainda precisavam colher frutos atestando a fertilidade da terra. Bem, 40 dias depois, o grupo de espiões retorna à congregação e os seus líderes Moisés e seu irmão Arão. Sua impressão era de que, de fato, a terra era fértil e próspera. Contudo, segundo eles, os seus habitantes eram numerosos e poderosos demais. As cidades eram muito grandes e extremamente fortificadas. Certamente, a tomada era impossível. Caleb, um dos espiões, se manifestou contrário a essa afirmação.
ele confiou nas instruções do Senhor e teve fé de que o Deus de Israel iria suprir qualquer necessidade e iria fornecer força suficiente aos hebreus para que eles conseguissem derrotar qualquer exército. Uma posição de fé. Aqui então existiu um embate entre Calebe, Josué, Moisés e Arão e todo o restante da congregação, que por falta de fé nas palavras de Deus se acovardou. O povo começou então a murmurar e a reclamar contra toda a situação. No capítulo 14 de Números, no verso 1 ao 4, é descrito por Moisés o que se sucedeu nesse conflito. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera nós tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor está nos trazendo a essa terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não seria melhor para nós voltarmos para o Egito? E eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A rebeldia, o medo e a falta de fé do povo foi tão, mas tão grande que estavam prontos para apedrejar Moisés, Arão, Calebe e Josué e retornar para o Egito, onde eram escravos. Farto da constante desobediência e das amplas reclamações do povo, Deus interfere, determinando que sim, os hebreus entrariam e reconquistariam Canaã, como Deus havia prometido. Porém, essa geração, que havia saído do Egito por meio da misericórdia de Deus e passou a reclamar e duvidar da sua graça, nunca pisaria em Canaã. Em vez disso, estariam fadados a andar pelo deserto até o fim dos seus dias. Os versículos 29 ao 35 do capítulo 14 transcrevem esse momento. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. O versículo 33 continua dizendo: vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, assim falei. Farei toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e falecerão. Curioso, né? Por mais que a sua religião ou interpretação não considere esses seres, os Nefilim, como algo verdadeiramente grandioso, como um povo que descende dos anjos, é muito interessante notar a presença deles num momento tão importante quanto esse para o povo hebreu. A sua presença naquele contexto diz respeito justamente à soberania divina. Deus os permitiu estar em Canaã para que a fé dos espiões fosse provada. Essa foi a geração que foi liberta da escravidão do Egito, que viu as 10 pragas tomarem toda a nação. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Foram guardados por Deus no deserto, tiveram todas as suas necessidades supridas, mas mesmo assim se acovardaram. Incrível a natureza humana. Mesmo assim, temeram e não tiveram fé. Deus determinou que eles venceriam qualquer povo, fosse ele gigante ou não. Mas o povo temeu e se acovardou, preferindo voltar para a escravidão. Um ponto fundamental a se entender aqui é que Josué e Calebe conseguiram chegar a Canaã, lutaram junto ao povo de Israel contra os cananeus. Contudo, tempos depois, por não terem expulsado e destruído todos os povos de Canaã, como Deus havia ordenado, passaram a enfrentar sérios problemas, pois o povo de Deus estava se misturando com os povos idólatras, exatamente como é descrito no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis. Os filhos de Deus,
possuíram as filhas dos homens. O principal problema que o povo de Israel enfrentou foi a idolatria. A sua tendência era sempre voltar-se contra o Deus que os escolheu. Tudo se trata do terrível coração humano, se voltando contra Deus vez após vez. Existem pessoas tão caídas, tão ligadas ao mundo em que vivemos e aos seus desejos, que já não possuem mais ligação com Deus. Um tema bastante interessante. A gente gostaria de saber dos seus comentários. Escreva aí o que você acha, qual é a sua opinião sobre esses seres, o que esse termo quer dizer nessas passagens que lemos. Continue estudando e vamos agradecendo a sua companhia sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.